Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as formas criativas de se ganhar dinheiro. E sobre esse assunto eu converso com o empresário Christian Duin. Boa noite, Christian, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Também converso com a Gláucia Coutinho, que é educadora financeira. Tudo bem, Gláucia? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos entender, então, como é que a gente pode, de uma forma criativa, ganhar, conseguir dinheiro? Que eu acho que isso é o que todo brasileiro precisa e necessita. Hoje, como é que a gente pode pensar os negócios, Christian? É fácil de se conseguir dinheiro? Tem que ter criatividade. O tema é bem interessante pela criatividade. Eu parto do princípio de já não desperdiçar, né? Eu já acho que o desperdício dos recursos, das oportunidades, eu acho que é uma grande perda, né, Glaucio? Eu não sei o que você acha também. Tem muitas oportunidades no mercado e passa desapercebido. Eu acho que a gente está atribulado com muitas coisas, mas tem muita oportunidade no mercado, muita. Eu acho que é um dos temas que a Gláucia vai abordar bastante. Eu falo você pode falar, né, Gláucia? Inclusive, a gente fala dentro de casa, né? A gente tem muito mais coisas que a gente efetivamente consome e usa, né? Então, de vez em quando a gente brinca e fala assim, tá, quanto você tem parado dentro do seu guarda-roupa com roupa, bijuteria, itens que você não usa e que você acha que um dia vai voltar a usar, e você para e fala, tem 3 anos que eu não uso essa peça e ela poderia virar dinheiro, né? Então, a gente tem dentro de casa várias opções, não só de peças pessoais, mas de eletrodoméstico, de coisas que a gente poderia estar fazendo dinheiro e estar lá parado sem utilidade nenhuma. Você acha que brasileiro é criativo na hora de ir em busca de dinheiro, de renda? O brasileiro pensa fora de casa, ele pensa sempre como é que eu vou conseguir dinheiro no outro. E às vezes ele tem a forma de conseguir dinheiro dentro de casa, com o que ele já tem, com a criatividade do que ele sabe. Por exemplo, o conhecimento dele pode ser uma forma de se ganhar dinheiro e ele não usa isso. Né? A gente tem muita cultura de fazer, de ser fazedor, né? E não usar muita criatividade. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais a nossa criatividade como brasileiro. E olha que brasileiro é considerado um povo muito criativo, né? Mas falta aquele empurrãozinho nessa questão financeira. Falta, acho que, olhar para a gente, né? A gente se entender um pouquinho melhor, que a gente vai ver que tem muito mais oportunidade do que a gente acha. E aí, quando a gente fala de oportunidade, Christian, a gente também fala na questão da crise e do mercado econômico na nossa região. Como é que você, enquanto empresário, vê o nosso mercado hoje aqui na Baixada Santista? Vou falar do meu ramo de atividade, que eu exerço há 26 anos, e eu entrei no momento que a economia era super volátil, em 93, e peguei aquele momento de inflação de 40%. Meu ramo de atividade é o comércio de automóvel. E na época o automóvel se tornou, pensa numa coisa dessa, né? O automóvel era o maior investimento. Então você ia, os economistas informando que o veículo seminovo superava ouro, superava dólar, qualquer outro tipo de investimento. E aí, como um bem de consumo, foi se adaptando, foi se organizando, a economia foi se ajeitando, a moeda foi se fortalecendo, acabou-se aquela loucura de inflação. E o mercado começou a ter aquela volatilidade normal. De 2 em 2 anos você sofria uma crise. Então você tinha momentos que o ramo automotivo ele crescia grandemente, os empresários ganhavam muito recurso, fortaleciam financeiramente, e outros eles perdiam tudo. E aí quem tinha mais equilíbrio, mais planejamento, eles conseguiram se fortalecer, estão no mercado até hoje, mas muitos desistiram. Hoje, eu diria, a Duin Motors, que é a empresa que eu constituí de 3 anos para cá, ela vem num gráfico crescente, mas trabalhando muito a parte de gestão, muita parte de planejamento. Quando você fala de crise, a gente sabe, tem a responsabilidade de atuar de forma correta, mas ontem a gente inaugurou uma loja nova, então o que mostra que com planejamento, com gestão, você consegue tocar. Mas a gente vem trabalhando, atuando de uma forma super criativa, de fato, inovando. É isso que eu ia perguntar. Você usou a criatividade nesse cenário que a gente fala, um cenário de crise, um cenário de desemprego? Você acabou de falar que inaugurou mais uma loja. Quer dizer, um empresário que não está nem sobrevivendo à crise, ele está crescendo durante a crise. Para crescer durante a crise, é preciso ter a tal da criatividade. Reinventar o que já existe. O segmento, como qualquer outro, ele é convencionado, um monte de legislações, você tem que atuar dessa forma, mas desde a maneira que eu exponho o produto, já com materiais mais profissionais, seja por audiovisual, seja por foto, comunicação com internet, e a forma que a gente expõe, que é uma loja conceito, é a primeira loja no Brasil de automóveis multimarcas dentro de shopping, onde a gente abriu no Shopping Balneário a 2ª unidade, então a gente se consolida como loja de shopping, é inovador. A gente se aproxima do consumidor, que gera facilidades,
busca aquele cliente que não tem tempo durante a semana ou durante o dia. Ele vai poder comprar carro hoje até às 10 horas da noite, não vai ter nenhuma loja aberta até esse horário. Então, são formas de você gerar facilidades e conveniências para o consumidor. Dentro disso, a gente vai arrumando alguns produtos. A gente nem olha para o que o segmento faz. Eu gosto de olhar o que o mercado de luxo faz. Hoje a gente tem um cartão presente, por exemplo, onde alguém familiar pode presentear a esposa, um filho, com cartões de 50 mil reais, de 75 mil reais, de 100 e de 150 mil reais. Por trás disso, a gente cria toda uma atmosfera que ele vai gerar na hora da entrega, porque ele vai presentear numa caixinha linda, bonitinha, num cartão, e a pessoa vai escolher o carro que ela quer. Não existe isso no Brasil. Vale presente. É um vale presente de um valor elevado para ela adquirir um carro multimarcas conosco. Zero, seminovo, aí a escolha do presenteado. Então, a gente sempre se preocupa disso. Nada, até porque eu já vivi tudo isso, né? O marido cria aquela atmosfera na hora que ele entrega o carro, que tem um trabalho todo por trás, a mulher não gosta. Não é aquela o carro cara que ela queria. aquele sorriso amarelo. Então, para não errar, exatamente. E é difícil, né, se lidar com essa situação da rejeição. Ok, esse problema está resolvido, a gente criou esse produto que também não existe em nenhuma outra loja no Brasil. E atualmente que tem muito a ver com economia, uma coisa que eu sempre pratiquei, que é o acúmulo de pontos. Então, a gente está numa campanha, uma plataforma muito forte, que é a Livelo. Quando o comprador adquire um veículo acima de 70 mil reais, ele ganha 50 mil pontos Livelo. Quando a gente fala pontos Livelo, ele se transforma para qualquer plataforma, pontos para viagem, para compra de eletrodoméstico, qualquer outros produtos. E é uma forma, o preço do carro é o mesmo. Ele vai comprar na concessionária ou comigo, na maioria das vezes meu preço é até melhor, mas ele ainda leva os 50 mil pontos. E aí faz toda a diferença, porque como você tem o retorno do que você já ia comprar. No consumo do cartão de crédito, que é o convencional, que eu já acumulo ponto há muitos anos dessa forma, que é no dia a dia, você concentrando as compras no cartão de crédito, a hora que você observa, você tem um acúmulo de ponto interessante, suficiente para fazer viagens e não ter esse desencaixe financeiro. Você usar o recurso que você já gastou. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai entender um pouquinho mais como economizar com criatividade. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as formas criativas de se ganhar dinheiro. E sobre isso eu converso com o Christian Duin, empresário, com a Gláucia Coutinho, educadora financeira. Bom, no bloco anterior, o Christian falou de algumas formas que ele tem aplicado na empresa dele de se ganhar de forma criativa dinheiro e facilidades e promover facilidades para o cliente. Ele falou sobre gastar. Agora eu queria falar um pouquinho com a Gláucia. Gláucia, você tem um trabalho específico de educação financeira, principalmente para mulheres, é isso? Ele é exclusivo para mulheres, foi a minha forma criativa de contribuir, porque eu sinto que a gente tem uma certa, né, nós mulheres, nós temos uma certa resistência à questão de investir e de administrar o nosso dinheiro. A gente já saiu daquela fase que a gente não ganhava, né? Então, a gente já ganha bem, mas o que a gente faz com esse dinheiro? Porque quando a gente compara uma mulher que ganha a mesma coisa que um homem, a gente tem a sensação que ele está melhor de vida, está com um padrão de vida melhor, né? E aí surgiu a necessidade de realmente mudar um pouquinho o mindset da mulher em relação ao dinheiro dela, né? A lidar com o dinheiro dela. Mas falando sobre formas criativas, né, de ganhar dinheiro. Eu falo que existem várias formas. E uma das coisas que eu pego é assim, toda profissão você consegue ter uma renda extra dentro da tua profissão, né? Ontem eu estava conversando com uma cliente minha de consultoria, que é professora de português, e ela estava falando, eu não aguento mais ter aulas e aulas e aulas. E eu falei, você já ouviu falar sobre escrever textos para a área de marketing? Ou revisar texto para a área de marketing? É que a gente fica muito limitado assim, eu sou professora, né? E eu sou só aquilo, né? Eu sou só aquilo. Então eu me limito, eu me rotulo com uma única coisa. E eu acho que isso é o que impede a gente de olhar de forma criativa para outras coisas. Então ela já pensou em várias coisas. Eu falei, olha, tem várias plataformas que você pode se inscrever hoje para você prestar serviço de revisão de texto, para você poder escrever textos para a área de marketing, se você quiser e tiver disponível. Então, assim, pegando num ponto específico de uma professora, né? Mas existem várias formas de você ganhar, né? Eu sou advogada por formação, e uma das coisas que as minhas colegas falam é, a gente queria tanto montar um canal para esclarecer sobre direitos do consumidor, a gente queria... Você pode dar palestra, você pode fazer cursos de orientação, por exemplo, direito médico, direito desportista, a parte de direito de família, direito do consumidor. Quantos empresários sabem do que tem direito ou não tem quando um cliente chega reclamando na tua loja, né?
Então, a gente olha muito só a questão assim, eu sou advogado, vou só advogar. Mas eu posso dar curso, eu posso dar palestra, eu posso, de alguma forma, trabalhar com alguma coisa que agregue valor e que eu possa remunerar, cobrar isso por aquele serviço especificamente. Fora o serviço de dia a dia, né? Você consegue fazer picadinho. Um curso chamado Faxina Financeira, é isso? Exatamente. O que é a Faxina Financeira? Então, a Faxina Financeira surgiu numa final de ano, fui fazer faxina do guarda-roupa e aí comecei a limpar o armário e roupa que não serve, roupa que precisa consertar, roupa que eu vou doar. E eu terminei de arrumar o armário e eu falei, vou arrumar minhas contas, fazer meu planejamento do próximo ano, né? E quando eu fui fazer isso, eu falei, cara, eu estou fazendo uma faxina também, só que na minha vida financeira. Então surgiu o termo, surgiu assim, faxina financeira, para trazer exatamente isso. Todo ano a gente agrega custos na nossa vida que a gente não percebe. São custos pequenos, que quando a gente faz a nossa contabilidade mental, né, a gente soma os maiores gastos. Quanto eu pago de aluguel, de prestação de casa, de prestação de carro, mas eu nunca penso assim, quanto eu gastei de aplicativo de transporte. Até o cafezinho, né? Quanto foi do cafezinho? 4, 5, 7 reais? Calor aqui na Baixada. Quanto eu gasto de água na rua? Comprando garrafinha de água. E isso, quando a gente soma, isso vira uma parcela maior. Então, todo ano eu sento para ver o seguinte, o que eu agreguei de valor? O que eu não usei esse ano, por exemplo? Eu tenho 100 canais na TV a cabo. Eu usei os 100? Eu tive tempo de assistir televisão? Eu preciso continuar com os 100? Ou eu posso ter os que eu mais assisto? E usar aquele dinheiro para reverter numa coisa positiva para mim? Anuidade de cartão de crédito, tarifa bancária. Cara, tem muita coisa que a gente vai agregando e que quando a gente olha, a gente fala, são 300, 400 reais por mês. Multiplica isso por 12, que é aquele ano que você vai começar. São 2.000 reais. E são 2.000 reais que você fala assim, eu não tenho 2.000 reais para investir. Não tem mesmo? O seu curso, ele é destinado especificamente a mulheres. Aí eu vou perguntar agora para o Christian. O Christian que tem um comércio, né? A gente está falando até de um setor automotivo que há 1000 anos atrás era mais destinado para os homens, era um setor 1000 anos atrás. Machista, agora não mais. Mas você precisa ter essa criatividade e entender como pensam as mulheres para agregar esse público para sua loja, né? Quer dizer, é uma forma diferente de pensar, assim como ela teve que pensar a educação financeira de uma forma diferente para as mulheres, o empresário também precisa pensar de uma forma diferente para o público? Não tenha dúvida, acho que eu individualizaria nem por ser homem ou mulher, mas existe a compra por razão e por emoção. Mas existem homens que compram por emoção, que a gente acha que o homem vai ser a razão, né? E carro... Eu acho que o homem, né? Exatamente. É o contrário. O homem compra muito mais por emoção, ele se deixa levar pela esportividade de um carro ou por alguma outra coisa. Já a mulher, ela vai analisar o espaço de porta-mala, vai analisar até mais a segurança. Mas eu acho que a compra da mulher é muito consciente. Isso é um apontamento que a gente vem fazendo que a gente fica feliz. Porque as mulheres não dependem realmente da opinião do marido. Ao contrário, não é? Né, falando contra a categoria masculina, mas elas compram individualmente, pela decisão deles. Quando é um carro familiar, eles compram juntos, os filhos ajudam, mas o que a gente define é isso, compra por emoção e compra por razão. E não dá para definir quem na verdade é o mais sem planejamento. Todos estão... Eu convivo com essa clientela que se planeja bem. Eu não convivo com esse cliente por emoção, que compra por impulso. E na hora de se falar na economia, Gláucia, qual que é o diferencial das mulheres em relação aos homens? Então, quando a gente fala muito em educação financeira e investimento especificamente, né, a gente já tem estudos, não é divulgado, mas a gente já tem estudos que no longo prazo a mulher consegue realmente ter uma rentabilidade muito maior do que o homem, exatamente por essa característica que ele falou. Ela pesquisa mais, ela estuda, ela demora a tomar decisão. Ela não toma decisão assim, eu preciso trocar de carro, eu preciso investir, eu vou lá e invisto. Ela estuda, ela tem paciência depois que ela escolhe aquilo que ela quer como investimento e ela consegue deixar aquele investimento a longo prazo. Então, no ponto de vista de economia, a mulher não compra, tá? Compra a mulher, ela é seduzida pela vitrine, mas em relação a investimento, a economizar, quando ela entende por que ela está economizando aquele valor, ela é muito mais disciplinada do que o homem, tá? Então, a gente acaba olhando muito essa questão do homem, ele achar que ele já sabe, ele aprende fazendo, a mulher se prepara tecnicamente um pouquinho mais. Então, eu acho que, inclusive, na hora de comprar um carro, que não é uma coisa 100% feminina, ela ainda pesquisa mais do que o próprio homem,
Então, eu vejo bastante essa coisa da pesquisa, do preparo. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos do cartão de crédito. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as formas criativas de se conseguir dinheiro. E sobre esse assunto eu converso com o Christian Duin, que é empresário, e com a Gláucia Coutinho, que é educadora financeira. Bom, a gente vai falar um pouquinho nesse bloco sobre a questão dos pontos do cartão de crédito, que é uma forma que se achou criativa de se gastar o que se conquistou através dos pontos. Então, vamos entender um pouquinho primeiro essa questão do brasileiro, Gláucia. De um modo geral, você acha que ele sabe usar o cartão de crédito com consciência? Não, ele não sabe usar o cartão de crédito e ele não sabe usar os pontos do cartão de crédito. A gente vê que tem muita milha que se expira porque não se usa, né? O brasileiro tem um problema muito sério. A gente acha que aquele limite que está no cartão de crédito, que é o valor que a gente tem de limite, ele entende que aquilo ali faz parte da renda dele. E hoje em dia a gente tem um problema de crédito muito grande nos bancos. Às vezes você tem 2 vezes o valor do seu salário de limite no cartão de crédito. E aí ele vai gastando, está dentro do limite e ele acha que está gastando dentro do salário. E na hora de pagar ele não consegue pagar, né? Hoje o cartão de crédito é o número 1 de inadimplência dos brasileiros. Então a gente realmente tem um problema muito sério. Não se tem educação de como usar, né? Você fez 18 anos, abriu uma conta no banco, você ganha um cartão de crédito. Como é que usa? Como é que paga? Qual o melhor dia para comprar? Né? Como é que você administra essas parcelas? Então, isso falta um pouco e aí a gente começa errado e aí vai errado a vida inteira. Se não tiver consciência, buscar ajuda de vou estudar e vou aprender, né? Até essa questão da educação financeira dentro das escolas, né? Que se a gente começar isso já na base, nas crianças, já consegue ter um pouco mais de ideia do que se faz nesse mundo financeiro, que é um mundo novo e não é um mundo fácil para quem é leigo, né? Agora, o Christian teve uma sacada aí para aproveitar a questão das milhas do cartão de crédito, é isso? Dar um incentivo a mais? Isso. Na verdade, só coloquei no mercado uma coisa que já existe, não segmentada para o automóvel, mas é o que eu usava, o que eu e minha esposa a gente utiliza. Eu concentro as compras, falando sobre planejamento, eu concentro minhas compras no cartão, primeiramente para poder ter uma organização, para eu enxergar quanto eu gastei de combustível, quanto eu gastei de restaurante. Lá eu tenho um extrato fácil e resumido para eu controlar as nossas despesas, né? E ok, de quebra, eu acabo tendo o retorno desse, porque não me custou nada a mais fazer essa compra pelo cartão de crédito, esse acúmulo de ponto. Voltando também, Gláucia, eu tenho por hábito, já que eu concentro e que isso é bom para o cartão, eu peço a isenção. E eu brinco porque minha mãe mesmo tinha aquele hábito de ligar ameaçando, vou cancelar cartão. Os cartões hoje eles são conscientes. Se você está concentrando as compras, eles isentam taxa. Da anuidade, né? Da anuidade, isenta a taxa. Então, é interessante que você utilize, concentre e organize as suas finanças ali através desse extrato e, contrapartida, recebe ponto, isenção de taxa. Tem que ligar e pedir, né, Cláudia? Tem que ligar e pedir e eles concedem com tranquilidade. Eles não vão gostar que eu estou falando, né? Mas tudo bem. Visto isso, a gente utiliza isso e vê os benefícios, e a gente naquele exercício de o que a gente pode oferecer de diferente, de criativo e de que seja legal entregar para um cliente nosso. E convencionalmente algumas montadoras dão viagem para Paris, dão prêmios específicos que muitas vezes não está no momento de vida desse cliente e ele desperdiça, ele renuncia a esse prêmio. Para ele não é interessante naquele momento, com um filho pequeno ou com uma empresa nova, de sair para fora do Brasil. Então, optamos pelo acúmulo de pontos, pela concessão de pontos, e aí o lema da campanha são seus pontos, suas escolhas. É uma forma do cliente ter um retorno do valor da compra do carro e ele gastar esses pontos como ele quiser. Normalmente, convencionalmente, a compra por passagens ela é melhor. Cláudia vai explicar talvez alguma coisa sobre essa transição de pontos. A gente está no finalzinho do programa, Gláucia. Gostaria que você explicasse rapidamente, mas de uma forma que as pessoas possam entender como é que a gente pode usar, então, esses pontos. Tá. Hoje, a forma mais vantajosa de se usar é em trocas de passagem aéreas ou pacotes de férias, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Existem algumas formas, por exemplo, o ponto é Livelo. Você tem um programa onde seus pontos vão estar na Livelo. A Livelo, ela traz datas específicas onde, por exemplo, eu tenho 10 mil pontos e ela vai te dar mais 150% se você trocar para TAM, por exemplo, ou para Gol. Então, naquela data específica, os seus 10 mil pontos de Livelo viram 15 mil, às vezes 20 mil. Então, tem uma série de regrinhas em programas de milhagem
que você, com a compra dele de 50, está com 50 mil, pontos, você troca com uma pontuação de 150, você está falando ali em ter 100 mil pontos, às vezes 120. É uma viagem internacional, é uma viagem para a Europa. A passagem, quando eu fizer essa troca de milhas, é direto com a Livelo ou é direto com a agência? Não, a Livelo é um programa de pontuação, você vai trocar ou com a companhia aérea, diretamente com a companhia aérea, ou se você fechar um pacote com a empresa que é parceira do programa de pontuação. Tá? Mas geralmente é na companhia aérea. Então é importante quem tem programa Livelo ter certeza que tem o cadastro nas empresas aéreas, né? Na Gol, na TAM, faça o seu cadastro lá para que você possa transferir. Não adianta você ter o ponto e não conseguir transferir para a companhia aérea. Então é importante ter essa informação casadinha. Precisa então ter o cadastro certinho, isso. Senão perde dinheiro, perde pontos, joga fora a oportunidade. É isso? E o brasileiro joga muito ponto fora, se inspira muito ponto no Brasil hoje. Tá? Se você olhar aí, jogar aí para pesquisar, na internet você vai ver que a gente tem uma perda enorme de pontos. E é uma facilidade que a gente não vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Cartão de crédito dá pontuação desse jeito. Então, a palavra acho que é planejamento, né? Total. Gláucia, Christian, muito obrigada pela participação e pelas informações de vocês. Sucesso. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê.